é isso, né? Vamos começar, bora ler os evangelhos, né? Começando por Mateus, Mateus 1. E aí, capítulo 1, né? Capítulo 1 de Mateus, ele começa falando da genealogia de Jesus, que começa em Abraão e vai até Jesus, obviamente. Uma das coisas mais impressionantes de se ver na genealogia de Jesus é que os pecados dessas pessoas são claramente ditos. Não só eles poderiam ter sido omitidos, porque, bem, está se falando de uma pessoa que é candidato a rei dos judeus. Então, por que isso não foi escondido? Por que isso não foi mascarado? Porque é um livro de Deus, e Deus é santo, separado. Ele não se importa de falar das coisas dos homens, porque ele não é igual aos homens. Deus se fez carne e virou... E sim, Jesus Cristo é homem, mas a, a reputação dos homens não é igual à reputação de Deus. A reputação do Senhor Jesus Cristo é imaculada e a reputação dos homens é destruída e perversa. A gente vai perceber essa distinção na palavra de Deus em toda ela, toda ela. Ela vai falar, primeiro, normalmente é isso, né? Primeiro aparece a maldade do ser humano e logo depois a bondade de Deus. O ser humano corrupto, Deus bondoso. A gente vai ver aqui mesmo, né? A gente vai ver do versículo 1 até o versículo 17, vai falar sobre a genealogia de Jesus. E aqui você percebe que existe a necessidade de se falar sobre os pecados algumas vezes, né? Quando fala Davi teve filho Salomão, que teve com a mulher de Urias, né? Ele teve com Batseba, né, que era a mulher de Urias. Por quê? Por que ele tem a necessidade de falar disso? Porque Deus, ele não está escondendo nada. Ele está mostrando quem é o ser humano. O ser humano é isso aí. E isso está sendo mostrado na genealogia do ser perfeito. É um ser bendito no meio de seres malditos. É um ser perfeito dentro de uma circunstância maldita. Ele se fez junto conosco. É Emmanuel, né, o nome. Deus conosco, é o nome de Jesus também. E aí, predito no Antigo Testamento, certo? Existe uma música, deixa eu pegar aqui o nome dela. O nome é Dead Come Alive. É muito bonita essa música e a tradução é algo mais ou menos assim: a esperança fluindo através das minhas veias e pecado fluindo através das veias de Cristo. Não que ele seja pecado e não que eu seja bom, não que tenha bondade em mim. É justamente essa contradição que é loucura para o ser humano, mas que é sabedoria de Deus. O Cristo perfeito, ele quis ter para si o pecado de todos nós. Por isso a letra diz, pecado fluindo sobre nas veias dele, porque ele tomou para si as nossas iniquidades. E esperança através de nós, né? Deus colocou essa esperança em nós. Interessante isso, né? Porque aí as coisas se invertem. É óbvio que isso só é verdade para aqueles que creem na palavra de Deus. E vamos ver mais um pouquinho sobre essa coisa de Cristo estar no meio de nós. A gente vê isso na genealogia, né? Onde ele mostra as características de quem é que ele está se relacionando, de quem ele veio. Cristo vai mostrar aí, né? A origem dele como homem e a descendência dele na genealogia. Ele se fez semelhante aos homens e se aproximou a tal ponto de se reconhecer como um dos judeus, como um do ser humano que veio aqui para falar sobre isso, para ser para ter e entregar essa bondade. Mas ainda vai ser falada a passagem onde vai mostrar a característica da essência do Senhor Jesus, porque isso daqui é o que ele fez, ele se vestiu de carne, ele se vestiu dessa carne que não era pecaminosa, especificamente ele, não tinha pecado algum. Porém, ele, quando veio em carne, ele se relacionou com essas pessoas, ele teve relacionamento com pecadores, mas ele não ficou, ele obviamente não foi relacionado com pecadores para se tornar um deles, mas justamente para transformar esses pecadores em uma nova criatura. Tem um versículo que é muito bom em 2 Crônicas 6:1-2 que diz, então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas e eu te tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então, aí, tá vendo? O Senhor vindo a morar entre trevas, nas trevas. Ele não é trevas e nele não há trevas nenhuma, como fala o versículo.
Mas ele quis habitar entre nós. E nós somos o quê? Trevas. Nós somos trevas. Deus conosco, Deus nas trevas, Deus entre trevas. E na cruz ele estava ali em total escuridão e trevas. E ele pagou por todos nós na cruz e tudo mais. Todo aquele que nele crê está salvo. Tem vários outros exemplos, né? Desde Gênesis até Apocalipse, onde Cristo, Deus, mostra a sua vontade de estar conosco. E para isso ele vai até as últimas consequências. Como a gente vê, ele morreu na cruz. A misericórdia de Deus supera o juízo na lista de prioridades dele. Porém, o juízo não é menos severo, não é menos perfeito por causa disso. Pelo contrário, Jesus é o alvo de toda a ira e justiça de Deus. Então, ao invés dele ser injusto, não, o Deus dos muçulmanos ou o Deus de outras religiões, ele simplesmente perdoa porque você foi uma boa pessoa. Por exemplo, tem um exemplo muito bom, que é, se uma pessoa rouba, essa pessoa precisa pagar. Se uma pessoa mata, assassina, ela precisa morrer. Por quê? Você pagar uma pena menor do que essa não seria justiça. É uma coisa lógica. Só que Deus quer salvar. Como ele vai salvar alguém quando a justiça de Deus também é perfeita? Não só o seu amor, mas a sua justiça. Na verdade, o amor é aumentado, é intensificado pela justiça de Deus. Então, como ele vai fazer isso? Ele, em si próprio, o único que poderia nos substituir, ele pega para si a justiça de Deus e satisfaz ela perfeitamente. Aí tem Romanos 5, 9 a 10 que fala: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, porque sem sangue é impossível que a gente tenha, que nossos pecados sejam perdoados, sem sangue não vai ter como sermos remidos, tem que ter o sangue. Seremos por ele salvos da ira. Então aí está a ira de Deus e somos salvos dessa ira, por causa do sangue. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte do seu filho, muito mais, já tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, já somos reconciliados. Isso é para quem? Para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Todo ser humano merece a ira de Deus. E dos céus se revela a ira de Deus. Só que Cristo estava lá para receber como um para-raio toda essa ira de Deus e não imputando sobre nós, nesse tempo de graça, o pecado de todos nós, porque a justiça de Deus é uma coisa que poderia ser e seria justiça se todos nós fôssemos simplesmente aniquilados. Mas ele justamente tem esse momento da graça ao qual ele pacientemente espera que todos nós venhamos a nos arrepender. Bem, existe muita coisa para se falar sobre isso. Por exemplo, isso aí é uma coisa que a gente pode deixar para depois, porque vai dar mais confusão se eu começar a falar sobre isso agora. Mas vamos falar agora sobre a gente já viu que Cristo se fez entre nós, esteve conosco e quis estar próximo do ser humano e até mesmo se humilhou ao ponto de morte de cruz. Mas vamos ver agora um pouquinho da característica, essência do Senhor Jesus Cristo. Ele é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, como fala aqui nesse capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E ele vai falando mais alguma coisa, e depois ele fala: porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Não temas ter Maria, porque nela foi gerado o Espírito Santo. Pronto. Aí a gente percebe que ele foi gerado pelo Espírito Santo, não foi por uma coisa carnal, porque fala lá em João que todos nascemos da vontade da carne, da vontade do homem, mas Jesus Cristo, ele veio aqui gerado pelo Espírito Santo, não de fonte corruptível, ele era incorruptível. E não é que porque Jesus foi criado, ou no caso, ele foi gerado aqui, que ele não existia antes. Isso é inclusive uma das características do anticristo. O anticristo nega que Jesus Cristo veio em carne, o que significa que ele existia antes. Cristo tem que existir antes, porque senão isso é uma doutrina totalmente herege, não faz sentido. Porque ele não só precisava ter existido antes, como precisava ser Deus, porque esse é o único que poderia vir em carne, ser perfeito, cumprir todas as exigências de Deus, ir na cruz, morrer por todos nós como um perfeito cordeiro imaculado. Sim, ele precisa ser Deus, porque senão não vai ter como, não dá. Mesmo que seja o arcanjo Miguel, todos os anjos possíveis aí, eles não seriam capazes de fazer essa obra. Por quê? Porque tem que satisfazer
plenamente todas as exigências de Deus, todas. Não é só uma, porque se você obedece a toda a lei e falha em um só ponto, você é culpado de toda ela. Isso é que fala a palavra de Deus, porque o julgamento de Deus é justo e severo. Ele é um Deus justo. A gente quer justiça, não quer? Então pronto, temos um Deus de justiça. E também um Deus de amor. Aí ele não é um anjo, como muitas religiões vão dizer, não é. E a Bíblia e essas religiões, elas é muito triste que enganam muitas pessoas, porque vão dizer que é cristã. Não é, não é. Não são cristãs essas religiões, por causa que, se fossem, estariam baseadas na Bíblia. E é claro que não estão. Vamos lá ler em Hebreus 1, de 4 a 7, 13 e 14. Aí ele fala: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ora, quem é esse que herdou mais excelente nome que os anjos? Será que é um anjo? Não faz sentido, né? Porque, bem, se ele é um anjo, que anjo é esse que teve nome acima de todos os anjos? Bem, vamos lá. Porque a qual o anjo disse jamais, a qual dos anjos ele disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, se todos os anjos de Deus têm que adorar esse, que é o filho de Deus, quem é esse? Porque ele não pode ser um anjo. Todos os anjos de Deus o adorem. Se o arcanjo Miguel fosse o filho de Deus, como tem o filho de Deus aqui na Bíblia, não pode negar. Quem é esse filho de Deus? É o arcanjo Miguel? É quem? Qual anjo? Não tem como ser qualquer anjo, porque todos os anjos de Deus têm que adorar esse filho. E não existe nenhuma passagem na Bíblia que fale que qualquer anjo seja o Senhor Jesus. E aí ele fala mais, né? Faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo, e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha aos teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, eles são ministros que trabalham, que servem aqueles que são os que vão herdar a salvação. Mas aquele que verdadeiramente não só ministra, mas salva, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador, ele não é um professor. Ele não ensina você a andar ou a nadar. Ele literalmente pega você pelo braço e salva. Tira você do lamaçal. Os deuses de outras religiões, eles não existe um salvador nessas religiões. Você é seu próprio salvador nessas outras religiões. A Bíblia não é uma religião. Ela fala de uma pessoa. Do início ao fim, a Bíblia vai falar de uma pessoa. Não é seguir regras. A lei do Antigo Testamento foi dada para que todo aquele que visse essa lei ficasse muito claro que não é capaz de segui-la. Não é possível segui-la, porque até dentro de nós, e constatamos dia após dia que não somos capazes de seguir o que Deus quer, porque sempre temos um padrão acima do que realmente poderíamos alcançar. Por quê? Porque Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. E sabemos e temos noção do que é o bem e o mal. Mas não temos poder para evitar fazer o mal e nem para fazer o bem. Não temos poder. Sabemos o que é. Por isso, essa é a armadilha da antiga serpente Satanás. A armadilha é: o fruto vai dar sim conhecimento do bem e do mal, como lá em Gênesis. Mas quem disse que ele tem poder? Que vai te dar poder de fazer o bem ou de evitar o mal? Você vai saber o que é o bem e o mal. Não quer dizer nada se você sabe disso. Entende? Se você sabe que vai haver uma explosão e você está acorrentado, de que adianta? Você está acorrentado, vai ter a explosão, e aí? Você está preso. E é isso que somos. Presos, naturalmente somos todos presos e presas de Satanás. Jesus tem que ser Deus para salvar o povo dos seus pecados. Um versículo-chave no Antigo Testamento que fala sobre o Messias prometido é: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse, Emmanuel, Deus conosco, se chamaria isso aqui. Quem nega? A diferença da Bíblia para outros livros é que ela é um livro histórico, além de religioso. No sentido religioso, vocês devem entender. Não de ser uma religião. Deus nunca instituiu outra religião senão o judaísmo. Essa é outra verdade. Não existe outra religião instituída por Deus. A única instituída por Deus foi o judaísmo. E ela também foi desinstituída por Deus depois que eles crucificaram seu Messias. E aí, o povo de Israel vai ser retornado, mas esse é um outro assunto. Mas a verdade é que está muito claro que esse livro aqui
que foi escrito há 700 anos antes de Cristo, essas profecias, mais ou menos essa data, 700 anos antes de Cristo, foi profetizado que viria o Messias, e o Messias se chamaria Deus Forte, e muitos outros adjetivos. E quando Jesus veio, ele se disse Salvador, quando no Antigo Testamento, o Jeová e o Deus em si, ele sempre falava Deus Pai, né? E o próprio Senhor Jesus ali também, ele tá assim, Jesus também tá no Antigo Testamento, ele vai dizer, eu sou o único Salvador, e não há outro. E aí Jesus vem e diz, eu sou Salvador. Quem é esse? Quem é esse? Ele é o próprio Deus. Quem nega isso não tem salvação para uma pessoa dessa. Porque, como eu já disse, tem que confiar no Senhor Jesus e saber que Ele levou todos os nossos pecados. E para isso ele tem que ser Deus. Porque senão ele não poderia pagar pecado de ninguém. Senão Deus seria injusto, não tem como. Não existe salvação sem o nome do Senhor Jesus. E o nome verdadeiro dele é Maravilhoso Conselheiro, Pai Forte, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz e muitos outros adjetivos. Não podemos negar isso. Senão estamos caindo em muito engano. E aí fala, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ela se chegam. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Olha que legal. Isso aqui é muito bonito. Porque aí você vai perceber que o sacrifício de Cristo foi o que realmente remiu os pecados de todas as pessoas de Gênesis até o futuro e é eterno. Ele morreu em um momento da história, mas o seu efeito foi eterno. E aí que ultrapassa até o tempo. Porque aqueles sacrifícios ao qual Deus instituiu para ser o sacrifício dos bodes e tudo mais, ele nunca tirava pecado de verdade. A verdade é essa. Então, como é que isso acontecia? Como é que isso funcionava? Era que no futuro existiria a promessa da vinda do Messias e eles acreditavam nisso. Era nisso que eles se seguravam. Então, as pessoas no Antigo Testamento também criam em Cristo. Não sabiam da pessoa exata de Cristo e não tinham a revelação completa das Escrituras. Mas eles criam nisso porque a promessa é dita do Messias, a promessa do Messias é dita desde Gênesis. Desde Gênesis está sendo falado sobre isso. Ou seja, aqueles símbolos do judaísmo nunca eram a imagem exata das coisas, eram sombras e figuras, símbolos que representavam a realidade que temos hoje revelada no Novo Testamento. E que, por sinal, aí eu vou falar, né, sobre o judaísmo ser uma religião sancionada por Deus. Ela foi sancionada por Deus. Para quê? Qual o objetivo? O objetivo era para mostrar que somos incapazes de obedecer e chegar ao nível de santidade que Deus quer. Esse é o objetivo, mostrar que somos incapazes. Deus quer que confiemos nele completamente. Deus quer que entremos no descanso, que descansemos, que tenhamos paz. E nós não queremos não. Nós não queremos descansar, nós queremos nos orgulhar de obras. Mas as obras que Deus vê em nós não passam de trapos de imundícia, porque são feitas com interesses mesquinhos. O que nós fazemos de bem, entre aspas, não passa de meus interesses e você é só um trampolim para eu ir para o céu. Essas são as religiões. As religiões fazem isso. Usam os outros para ser um trampolim para ir para o céu. Se não tiver pobre, se não tiver não sei o que, certas religiões nunca vão existir e deixariam de existir se não existisse pobre. Porque as pessoas não teriam como dar esmola para acrescentar pontos na sua cartilha para ir para o céu. Compreende? Aí o amor verdadeiro é aquele que dá sem esperar nada em troca. E é isso que a gente tem em Deus, verdadeiro Deus, que já entregou tudo o que precisamos. E aí podemos entregar, consolar os outros com o mesmo consolo, com o mesmo cuidado que Deus teve conosco. Ele nos salva, nos entrega tudo o que precisamos. E aí vivemos agradecidos e podemos viver entregando obras de gratidão a Deus. Sempre existe esse contraste. Vamos dar uma olhada aqui. O contraste absurdo entre... Eu vou mostrar só 2 versículos mais agora. Lá em Efésios 2, ele vai falar: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, daquele do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Se a gente não entender isso, a gente vai sempre pensar que Deus é injusto. Mas se a gente perceber que somos todos filhos da ira, não só recebemos uma herança maldita, mas também
amamos essa herança e vivemos nela, aí a gente vai sempre pensar que Deus tem alguma coisa errada nesse julgamento de Deus, porque eu faço bem, não é? Então se eu faço bem, por que Deus quer me salvar só por graça? Eu não tenho nada para entregar para Ele? Não, não tem. Não tem. Você tem que aceitar por graça. E é por isso que vai fazendo um contraste agora. Na verdade, isso aqui é um pouco antes ainda, depois a gente pode ler o livro de Efésios, mas ele vai mostrar aqui, ó. Depois que fala dessa maldição e dessa coisa horrível que é o ser humano, ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e juntamente nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é um versículo chave. Todo cristão deveria lembrar disso. É impressionante quanto tantos cristãos ouvem isso e simplesmente ignoram, simplesmente não querem saber ou distorcem para seus próprios interesses. Não vem de obras. No original está dizendo não do princípio de obras, não da motivação de obras, não vem desse princípio, não vem disso. Vem de quê? Vem da graça. Graça é o quê? Favor imerecido. Você não merece. Você não merece. Você ofendeu a Deus e não tem desculpa para isso. Você é culpado. E Deus tem direito de te condenar. Mas ele não quer. Ele não vai fazer isso. Se ele vê em você qualquer detalhe de esperança, qualquer vida, ele vai te salvar. O problema é, somos mortos em delitos e pecados. Ele não vai salvar mortos. E é por isso que, se ele quer tanto salvar, ele vivifica. Olha que genial. Ele não poderia salvar um morto, porque um morto é ofensas e pecados, completamente morto. Aí ele vivifica e aí salva. Impressionante, né? Mas Deus tinha direito de condenar todos nós? Teria. Ele tem direito de condenar todos nós. Mas ele quis salvar. E aí não tem como fugir. É a doutrina da predestinação. É bíblica. Está na Bíblia. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Predestinação, literalmente, é a palavra utilizada. Destinou de antemão. E lá em Romanos, 1 João 4,18, 4,19, ele diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E lá no Evangelho também, Jesus vai falar, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Não existe essa de nós escolhermos a Deus. Temos que primeiro reconhecer isso. Quando reconhecemos isso, aí a gente já está num caminho melhor. Aí a gente já vai encontrar melhor as respostas em paz com Deus. Senão a gente não vai justificar a Deus. Sempre vai pensar que estamos corretos e Deus está errado. Mas é muito simples. A gente vê aqui no capítulo 1, só recapitulando, a genealogia mostra o quanto Jesus quis estar próximo de nós, viveu próximo. A sua genealogia mostra o quão pecadores eles são, quantas essas pessoas que ele vem aqui, ele se tornou participante dessa genealogia. Ele é o diferencial, ele é o prometido. Mas a sua genealogia mostra quem são esses que ele está vindo salvar, com quem ele quer se relacionar. Não são com justos, são com pecadores. São com pecadores que ele quer se relacionar. E aí, e depois, ainda do versículo 18 até o 25, a gente vai ver que a natureza de Jesus é pelo Espírito Santo. E há mais algumas coisas aqui, mas o mais importante é a natureza de Jesus foi feita do Espírito Santo. E já existia antes, por causa de tantos outros versículos que existem na Bíblia, a gente vai ver isso.